aleluia. Maravilha, não é? Acho que vida cristã é isso. É o nosso dia a dia, é o nosso testemunho. E, na verdade, eu havia esquecido dos bisavôs. Tem o Justino, que já é bisavô. Tem mais alguém aqui bisavô? O irmão José já é bisavô ou não? Ainda não. O João, você vai com calma, né? Então, mas muito bom. Mas, gente, eu vou falar uns 10 minutinhos aqui. Será que existe pai perfeito? Existe pai perfeito? O que vocês acham? Quem acha que existe pai perfeito, levante a mão. Não tem, né? Aí em casa, existe pai perfeito? Não existe. E eu sei, olhando para a minha própria vida, quando o pastor João estava falando aqui da menina que engasgou, eu me lembrei, lá em Centenário do Sul, quando nasceu a Érica, também em 1900 e uns dias, né? A Denise foi fazer uma madeira, e eu fiquei sentado, recostado assim, né, na parede, sentado na cama ali. Naquela época não tinha esse negócio atrás assim da cama, era a cama e a parede, né? E eu fiquei com a menina assim. De repente a Denise chegou. Cadê a Érica? Cadê a Érica? Quando eu olhei, ela já estava lá no chão, ela desceu. Rolou, né? Então, eu tinha muito problema de sono. Hoje eu já me libertei, a cruz me libertou, né? Mas não é fácil, né? E eu estava falando com as minhas filhas ontem. Só não estava a Keila, porque ela está nos Estados Unidos. Mas eu estava falando que não existe pai perfeito, né? E elas, para me agradar, não, você é perfeito. Não existe pai perfeito. Não existe pai perfeito. Então isso eu penso. Eu acho que também você pensa, se você olhar para você como pai, você vai chegar à conclusão que você não é perfeito. Acho que você sente o mesmo que eu sinto. Agora, vamos dar uma olhada assim rapidinho. Se Deus fez tudo perfeito, se você pegar o primeiro livro da Bíblia, que é o livro que fala da criação, né? Você vai ver que Deus, Ele criou todas as coisas, organizou tudo. E depois Ele ficou como aquele engenheiro, né? Que vê a obra toda feita, tudo certinho, e descansa naquilo. Foi feito, foi realizado. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, depois de toda a obra que Ele criou, não que Ele estivesse cansado, porque o nosso Deus não se cansa, amém? Ele é onipotente, Ele não se cansa. Mas Ele descansou no sentido, está feito, está realizado, né? O propósito foi cumprido de algo que Ele não inventou ali na hora. Não, vou criar o sol, vou criar a lua, vou separar as águas. Não, já era o projeto, já estava nele. Ele apenas executou ali. E uma a coroa da criação foi o homem. Depois, né, também a mulher. E nós vemos que quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. E por quê? Será que Deus é imperfeito? Vocês disseram que não há pai imperfeito, então não há homem perfeito. Mas o homem foi criado perfeito, segundo a imagem e semelhança do próprio Deus que o criou. Como resolver isso então? Se você ver, Deus criou tanto a gente perfeitamente perfeito, né, que Ele arriscou. Tem um autor de um livro que ele diz assim: Deus arriscou criar o homem. Deus arriscou, porque Deus criou o homem com a possibilidade de não adorá-lo. Aí está a grande perfeição. Deus não criou você
e eu e a humanidade toda como um robô para fazer somente o que Ele quer. Ele liga um botãozinho, tá aqui, estou te louvando, glória a Deus, né? Não criou. A perfeição está exatamente aí, que Ele colocou no homem a possibilidade do homem não o adorar por imposição, para o homem não andar com Ele por imposição, mas por amor, mas por entender que Deus o criou e que Deus se alegra na vida do homem, na vida da humanidade. Alguém me questionou uma vez: pô, se Deus é a imagem, se o homem é a imagem de Deus, como é que tem um monte de gente drogada? Como é que tem um monte de gente morando na rua? Então Deus não fez uma coisa perfeita. Deus fez. E exatamente o livre-arbítrio é a perfeição de Deus. Você vai andar com Deus se você escolher andar com Deus. Olha, vocês podem fazer de tudo, mas não toque nisso aqui. Eu não quero ler toda a história, você sabe. Não toque. E o homem errou o alvo. O alvo de Deus é que o homem pudesse viver na presença dele continuamente, até de séculos em séculos. Mas o homem escolheu a voz do inimigo, o orgulho, não, eu posso ser igual a Deus. Deus não quer que fique nesse mundinho aqui, mas não é isso não. Se você comer desse fruto aqui, dessa árvore do bem e do mal, vai acontecer que você vai ficar esperto. Você vai conhecer tudo que Deus conhece. Ele não quer. Que ilusão, que engano. Por isso que o mundo está como está. Por isso que as pessoas estão como estão. Mas interessante que antes de Adão e Eva errarem o alvo, escolherem mal, eles não geraram filhos. Adão não gerou filho no paraíso. Adão gerou 2 filhos, né? Caim e Abel, fora do paraíso. Já na desobediência, no erro, na perfeição de Deus em poder errar, mas na imperfeição do homem em escolher o erro. Caim e Abel, um matou o outro. Daí para cá vem vindo o problema da desobediência, da falta de acertar o alvo de Deus, a vontade de Deus. Aí vem a humanidade caindo no pecado, nas trevas e vivendo como está. Por isso que não há perfeição em ninguém, não há perfeição em homem algum, não há perfeição. A palavra de Deus diz que por Adão, né? Vamos ver um pouquinho antes lá. Se você pegar lá em Romanos capítulo 3, do versículo 10 e diante, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há. Cada um se desvia para o seu próprio caminho, não é isso? Não estou nem aí com Deus. Por que eu preciso de Deus? Eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser famoso, ou eu preciso viver o que eu quero. Não tem nada que vai me estreitar a minha liberdade. Eu quero viver a minha vida. E o apóstolo Paulo diz que no versículo 23 de Romanos 3, todos pecaram. Então não há nenhum justo, todos pecaram e todos precisam, todos carecem da glória de Deus. A perfeição está na glória de Deus. O ideal, o real está na glória de Deus. Então, pais, avós, bisavós, nós precisamos de reconhecer que precisamos da glória de Deus. Amém, amados? Então aí as coisas vão se consertando, sabe? A imperfeição vai sendo colocada na cruz. A cruz me libertou. A imperfeição, os nossos pecados foram levados na cruz do Calvário. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que por um homem, capítulo 5 lá de Romanos, você pode ler todo o capítulo depois,
você vê que existe uma justificação, e na justificação nós temos paz com Deus. Não significa que somos perfeitos, mas nós temos paz com Deus, e há um resgate da vontade de Deus lá do Éden. Há um resgate do amor de Deus, da vontade de Deus, da economia de Deus na nossa família, na nossa vida como pais, como avós, como chefes de um lar. Há o resgate. Por um homem entrou o pecado, mas Adão, e por um outro homem que se fez carne, entrou a salvação, a justificação. Aí você entra agora num viés de perfeição. É o perfeito ajudando e arrumando o imperfeito, através de um sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você só será feliz com Jesus. Você nunca será perfeito, mas você será feliz, você terá paz, você terá consciência de Deus para levar a sua vida e abençoar a sua família, como pai. Hoje é dia dos pais, eu também. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, o erro já passou, foi cravado na cruz do Calvário. A cédula da nossa condenação, ela foi cravada na cruz com Cristo. E agora se abre uma cortina, um horizonte. Tudo se faz novo, dia a dia, dia a dia, chegando-se a Ele com o rosto descoberto, na presença do Senhor, crescendo de glória em glória, aleluia. Aí vem a perfeição no imperfeito. Continuamos sendo imperfeitos, susceptíveis ao erro, ao pecado, mas temos tudo à nossa frente. Tudo isso está na palavra de Deus. Tudo, 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 tudo. Sabe, tudo que eu preciso, que nós precisamos, você precisa como pai, tem na Bíblia. Por isso que existe a igreja. Por isso que a igreja sobrevive em todas as épocas, em todas as situações, seja que for, seja pandemia, seja terremoto, seja o que for, seja perseguição política sobre a igreja ela está firme, ela continua, porque a igreja traz o horizonte de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E se você quer ser um pai perfeito, você nunca vai ser, mas você pode ser um pai salvo, um pai santificado, um pai transformado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Um pai que pode dizer para os filhos: eu sou nova criatura, porque eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Todas as minhas imperfeições, todos os meus pecados já foram e estão sendo levados na cruz do Calvário, aleluia. É esse o presente de Deus para nós. Eu fico pensando, não é? Que Jesus, Ele não gerou filhos como nós geramos, fisicamente falando. Seu ministério foi rápido na face da terra, mas Ele gerou você e eu em Deus. Amém? Ele é Pai, Ele nos gerou, porque o Pai e o Filho são um. Jesus e Deus, o Espírito Santo são um. E Ele nos gerou. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Tiago, capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Não se engane, meus amados irmãos. Olha o 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Olha, boa dádiva, estou falando sobre perfeição e imperfeição. Toda boa dádiva, todo bom perfeito vem do Pai das luzes, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação e sombra de mudança.
nós somos imperfeitos, mas Jesus abriu o caminho de Deus, aquele caminho que Adão perdeu lá no Éden, o caminho do Pai Celestial, para cada um de nós, onde não há sombra, não há variação, onde não há imperfeição, aleluia. Versículo 18 de Tiago 1, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, olha aqui, ó. Jesus gerou você e eu, amém? Jesus gerou você e eu, fala assim: Jesus me gerou, sou filho de Deus, não apenas criatura, sou filho de Deus. Bate no peito assim, fala: eu sou filho de Deus. Vale para tudo, para pai, para mãe, para filho, para avô, para bisavô, tataravô, vale para todos agora. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha o horizonte, a cortina aberta, a palavra de Deus, para que fôssemos como o primeiro ou primícias das suas criaturas. Bom, gente, assim sendo, terminando, né? O que a gente vai fazer com isso agora? Vamos passar mais um ano, esperar o dia dos pais vir para a gente ganhar presente, vai ficar só nisso? Não. Você tem que tomar uma decisão, eu e você. Nós temos que abrir a nossa vida para Cristo. Nós temos que entregar o nosso coração para Cristo. Pais, assim sendo, como Jesus já fez todas as coisas, basta você dizer sim, que a salvação vem pela fé. Não importa os erros da sua vida do passado, eu quero fazer uma oração aqui agora, e você vai entregar diante de Deus todos os erros de pai. Aqueles que você já entregou, não deixa o inimigo vir e começar a acusar novamente. Já entregou diante de Deus. Pecado confessado, pecado deixado é pecado perdoado. Mas vamos colocar agora nesta oração, que eu vou fazer daqui a pouquinho, sobre você e sobre mim como pai. Vamos colocar tudo diante de Deus, e você vai abrir o seu coração e vai dizer assim: eu sou imperfeito, mas eu quero mudar. Eu quero santificação na minha vida. Eu quero ser o pai que foi programado para dar assistência aos meus filhos, à minha família, conforme foi programado por Deus. Por isso eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Jesus aí na sua casa. Entrega a sua vida a Jesus aqui, se você não fez ainda. Não se entregue ao pecado. Não se entregue ao alvo errado. Deixa Deus mover sua vida para a perfeição nele. Vamos ficar em pé, e eu vou orar nesse instante, e depois nós vamos cantar uma musiquinha aqui para os pais, e as crianças vão também fazer uma homenagem, vão terminar então o culto com as crianças, certo? Vamos orar então. Coloca a sua vida diante de Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, nós sabemos que somos imperfeitos, não merecemos nada, mas a graça de Jesus se revela em nós, quando nós usamos a habilidade da perfeição que Tu nos deste para escolher se queremos a Ti ou não. Mas agora nós estamos confessando os nossos pecados como pais, confessando os nossos erros, que cometemos muito em nossa vida, ainda vamos cometer, humanamente falando. Mas ó Deus, nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Nós Te louvamos porque pessoas fizeram isso há muitos anos atrás, como já foi dito aqui, o caso do irmão João, que se converteu, e a sua vida foi maravilhosa na Tua presença, e está sendo mais, o irmão José. Pai, o caso de todos aqui, o caso de todos em casa, mas o caso de muitos vai começar hoje.
aqueles que estão se entregando a Ti, Senhor, para restaurar a vida contigo. Aqueles pais que já não aguentam mais o desespero de ser pai e de não cumprir a missão de pai. A Bíblia, o Senhor Jesus nos diz que o Senhor veio não para os sãos, mas para os doentes. Todos nós como pais, talvez temos uma doença no nosso caráter, nas nossas emoções, nas nossas ações, para com os filhos, para com a esposa. Mas nesta hora, aqueles que estão se entregando a Ti, ó Espírito Santo, toca nesses corações. Eles estão abrindo agora, ó Deus, no livre-arbítrio e dizendo: nós precisamos, eu preciso de Jesus para restaurar a minha paternidade, para restaurar minha identidade com Deus e a minha identidade com a minha família. Eu entrego agora tudo que não é Teu na Tua presença. Quero fazer uma oração por você, papai, que está na sua casa e que talvez desiludido com a vida, desempregado, ou desiludido com você mesmo, talvez por uma dependência do alcoolismo, andando no alcoolismo, dependência química, dependência da prostituição, da infidelidade, da pornografia. Eu quero orar por você agora. Basta você dizer: eu quero. Jesus está dizendo para você, papai, agora: o que você quer que eu te faça? Senhor, estende a Tua mão, que essas vidas sejam libertas nessa hora. Aonde estiverem, que pais sejam libertos, para que filhos possam viver felizes, para que esposa possa viver feliz. Senhor, aqueles que estão doentes pelo vício da bebida alcoólica, aqueles que estão doentes pelas drogas, seja o que for lá, aqueles que estão em depressão pelo momento que estamos vivendo, clamamos a Tua libertação nesta hora. Que os dias dos pais sejam um marco na vida dessas pessoas, em que eles vão dizer: nesse dia dos pais, no ano de 2021, eu entreguei a minha vida a Jesus e me tornei uma nova criatura. Recebe, Senhor, essas vidas para o louvor da Tua glória. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a nova vida em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que os pais ficassem em pé agora. Só vou cantar uma musiquinha, 2 minutinhos, aí a Eliane vai vir com as crianças, certo? Vamos ver se a gente consegue aí, né? Glória a Deus. É um plágio daquele: havia um homenzinho torto, né? É um plágio. Então nós vamos cantar: havia um homenzinho errado. Havia. Mas esse homenzinho errado achou a palavra de Deus. Foi gerado em Jesus Cristo. Amém? Vamos ver se a gente consegue lá. Vamos lá já. Aleluia. Quero o áudio aqui do... Pode começar você. Havia um homenzinho torto. Vai no ritmo. Eu vou no ritmo de vocês, vai. Você pode cantar comigo, tá? Havia um homenzinho errado, fazia tudo errado, andava numa vida errada, sua família estava toda errada. Um dia um homenzinho errado a Bíblia encontrou, e tudo que estava errado Jesus já consertou. Havia um homenzinho errado, vivia no caminho errado, sua família estava errada, sua casa estava toda errada,
Um dia o papaizinho errado a Bíblia encontrou, e tudo que estava errado Jesus já endireitou. E tudo que estava errado Jesus endireitou. De novo. E tudo que estava errado Jesus endireitou. Oh, glória, aleluia, amém. Irmã Eliane.